Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Vocês sabiam que a Rússia tem uma história religiosa muito rica? Hoje nós vamos explorar juntos uma jornada fascinante, como o cristianismo moldou a Rússia ao longo dos séculos, desde os contos de fada que nossos avós contavam, até essas cúpulas douradas que vocês tanto admiram nas fotos de Moscou. E vocês sabiam que a Rússia tem mais igrejas do que padarias? E é verdade, e cada uma conta parte da nossa história. Como vocês sabem, eu cresci nessa tradição. Minha avó me levava para acender velas na igreja, minha mãe me ensinou a pintar ovos de Páscoa e hoje eu quero compartilhar esse mundo com vocês. Então eu estou convidando vocês nessa viagem pelo cristianismo russo. Mas antes de começar, se você gosta do meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like para o vídeo e ativar o sininho. Isso vai ajudar muito ao meu canal e assim eu vou saber que meu conteúdo é querido e muito esperado por vocês. Tentem não perder nenhum vídeo que vou postar aqui. Enquanto você faz isso, eu já vou começar a falar sobre a religião mais popular da Rússia. Hoje no vídeo nós falamos como o cristianismo surgiu na Rússia e qual é o lugar dele hoje em dia. Muito tempo atrás, no século X, o príncipe Vladimir teve um dilema que mudaria a Rússia para sempre. Ele estava determinando a encontrar uma religião que poderia unir os povos e fez o que qualquer líder sábio faria. Ele enviou seus melhores embaixadores em uma turnê religiosa pelo mundo. Vamos conhecer um pouco o que ele descobriu na época. Uma das religiões foi Islã, que teve na Bulgária da Volga. A Rússia até poderia pegar essa religião, mas tinha uma coisa errada. Lá eles não consumiram álcool. O príncipe Vladimir adorou a ideia de unidade, mas sem vinho ele não poderia ver essa religião na Rússia. Ele até dizia que a bebida é a alegria dos russos e que eles não podem viver sem isso. Outra religião foi o judaísmo, que naquela época foi na terra dos Khazars. Mas aí o Vladimir pensou, se o Deus de vocês permitiu que perdessem Jerusalém, talvez não seja o mais forte. Outra religião foi o catolicismo romano por germânicos. E na verdade o príncipe até gostou, mas as igrejas sem ícones pareciam muito vazias para o povo eslavo. E então, quando seus embaixadores chegaram em Constantinopla e entraram na Hagia Sophia, foi verdadeiro o amor da primeira vista. Lá tinham o ouro dos mosaicos brilhando como o sol, o incenso formando nuvens sagradas, o coro bizantino que parecia vir dos céus. O príncipe Vladimir não teve nenhuma dúvida. Ele dizia que se até embaixadores mal encarados choraram de emoção, então essa é a religião para nós. E assim, em um verão quente, em 988, ele ordenou que todo o povo do Kiev fosse batizado no rio Dnieper. Foi uma grande festa religiosa que durou vários dias. Essa decisão do Vladimir criou uma identidade única. Agora na Rússia apareceu o alfabeto, e esse é o alfabeto cirílico que a gente usa até hoje. Mas, durante as épocas, ele sofreu algumas alterações. E, na verdade, é exatamente por causa dele que muitos brasileiros sofrem para aprender russo. Tirando o alfabeto, foram criadas leis baseadas nos valores cristãos. E, além disso, a Igreja Ortodoxa não veio só porque foi muito linda. O príncipe Vladimir fez isso porque ele quis alinhar relações políticas entre Rússia e Império Bizantino. Isso abriu as portas para comércio, diplomacia e cultura. Ícones, livros litúrgicos e arquitetura sacra começaram a moldar a identidade russa. Nos séculos seguintes, mosteiros como o Lavra de Kiev-Pechersk se tornaram centros de erudição e resistência nacional, especialmente durante a invasão de Mongólia nos séculos XIII. A igreja reservou a língua, a arte e a cultura russa, mesmo sob domínio estrangeiro. No século XVI, o czar Ivan o Terrível usou a religião para consolidar o seu poder, enquanto o patriarcado de Moscou elevou a Rússia como a Terceira Roma, que salvou a herança espiritual do Constantinopla depois sua queda em século XV. Como vocês sabem, o século XX trouxe o maior desafio. A Revolução Bolchevique proibiu a religião na Rússia. Templos foram explodidos, padres foram executados ou levados ao gulags e o ateísmo se tornou como doutrina do Estado. Mas, mesmo assim, a igreja conseguiu sobreviver. Os fiéis estavam celebrando missas sagradas em casa. Durante o Segundo Conflito Mundial, Stalin
Putin, em uma manobra pragmática, permitiu parcialmente o culto para mobilizar o patriotismo religioso contra seus inimigos. Durante o período da União Soviética, a religião foi fortemente desencorajada. Como eu já disse, igrejas foram fechadas, padres e outros líderes religiosos foram perseguidos e muitas práticas religiosas foram proibidas. Como resultado, durante décadas, a população russa foi afastada de fé, eles não iam para algum lugar para ficar com Deus, então a prática religiosa foi reduzida em um número pequeno de pessoas. Mas, como ninguém podia proibir orar em casa, todo mundo fazia isso, ou em alguns lugares bem fechados, onde ninguém poderia achar elas. Nas casas das pessoas soviéticas, vocês poderiam encontrar um ângulo sagrado. Normalmente nesse ângulo tem ícones, velas. Ele também se chama como ângulo lindo. E quando a pessoa quiser ou precisar, ela pode orar na frente desse ângulo e isso vai se contar como ida para a igreja. E assim a gente pode responder em mais uma pergunta: por que os russos não têm costume de frequentar a igreja, como por exemplo aqui no Brasil? A resposta é bem simples, porque nós estamos acostumados a orar em casa e nós achamos que não precisa ir para algum lugar para salvar o Deus em nossos corações. Com a queda de União Soviética em 1991, a fé explodiu novamente em público. A reconstrução de Catedral de Cristo Salvador em Moscou simbolizou essa era. Hoje, mais de 70% de russos se identificam como ortodoxos, e a igreja hoje em dia tem mais privilégios. Existe o ensino religioso nas escolas, a presença de capelães no exército e até influência em leis, como por exemplo a proibição de propaganda de LGBT. Mas apesar do revival, questões persistem. Jovens urbanos são menos religiosos e mais escândalos. Muitos padres na Rússia hoje em dia têm carros de luxo e isso gera críticas. Além disso, a Igreja Ortodoxa enfrenta tensões com outras igrejas na Rússia, como por exemplo os católicos acusados de protestantismo. Ainda assim, a ortodoxia permanece como um pilar da identidade nacional, como uma ponte entre passado imperial até a Rússia hoje em dia. Então, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mesmo que hoje nós falamos sobre história e um assunto um pouco mais sério. Eu sei que a maioria de vocês querem vídeos mais leves, mas muita gente me pediu falar sobre a religião na Rússia e eu imagino que esse vídeo não é o último. Eu planejo continuar a falar sobre catolicismo e outras religiões que existem na Rússia. E vocês podem acreditar que tem muitas religiões lá. E dá pra falar uma montão sobre isso. Me falem nos comentários se vocês gostam desses temas mais sérios, se vocês gostaram em geral saber a história de Igreja Ortodoxa na Rússia e quais vídeos vocês querem ver nesse canal. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora e deixe seu like no vídeo. Se você quiser me agradecer financeiramente, você pode virar um membro do meu canal ou mandar para mim super thanks ou valeu demais. Mas por hoje é só e nos vamos se ver em breve. Até o próximo vídeo.